pessoal, que é o nosso trabalho, né? Tubo de Venturi. Eu pedi as dimensões para o Wagner, ele falou pra gente que a coluna de deslocamento, né, após a gente ligar o fluxo de ar aqui no tubo de Venturi, era de 7 centímetros, né? Medi o diâmetro da garrafa, o diâmetro dessa seção maior aqui é 10 centímetros, diâmetro 2,5, certo? Que é dessa seção mais curta aqui. Com isso, então, a gente aplica a equação de Bernoulli, né? Que é essa daqui, certo? Só que, aqui no nosso tubo de Venturi, a gente tem que a pressão nesse ponto é a mesma que nesse, né? Como diz a equação da continuidade. Portanto, como isso daqui a gente está no mesmo ponto horizontal de referência, a gente pode cortar aqui, corta aqui também. Podemos reorganizar essa equação de Bernoulli, que fica então passando, né? Eu vou fazer a reorganização botando pressão de um lado e velocidade de outro, né? Então eu vou colocar aqui que a diferença de P1 contra P2 sobre o meu peso específico será igual então a V2 ao quadrado menos V1, menos porque passou negativo, né? Sobre 2G. Essa daqui é a equação que a gente vai usar, né, no decorrer do nosso experimento do tubo de Venturi. Vou pegar aqui e apagar agora. Vou primeiramente mexer com a questão da pressão, né, a diferença de pressão entre o tubo. Aqui a gente percebe uma coisa, né, ele quer a diferença de pressão. Para a gente descobrir a diferença de pressão, basta a gente, vamos esquecer isso aqui por um momento, para a gente descobrir a diferença de pressão, a gente tem que fazer a equação manométrica desse tubo aqui, né? Dessa mangueira de nível que foi utilizada no nosso trabalho. Então a gente pode fazer o seguinte, vou fazer agora. P1 mais o peso específico da água, que é o meu fluido manométrico, vezes a minha altura, menos, né? Porque aqui a gente tem que sempre se atentar à equação manométrica. Descendo, né? A gente está somando, subindo, subtraindo, correto? Menos o peso específico do ar, que apesar de muito pequeno, a gente até que tem que considerar assim. Como aqui está no pH, a gente não considera, mas aqui a gente tem que pensar que tem ar, né? Porque o fluxo ele está entrando aqui nessas duas seções, certo? Então aqui tem ar, vezes a minha altura 2. Essa daqui será a minha equação manométrica. Isso tudo será igual a P2, que é o meu segundo ponto aqui. Lembrando que aqui o meu P1 está aqui. Só que como diz a equação da continuidade também, a vazão será igual tanto nesse ponto quanto nesse ponto. Como esse ponto aqui é igual a esse, não tem problema nenhum eu exemplificar aqui. Eu posso colocar aqui também, não vai dar diferença nenhuma, tem os mesmos valores. Enfim. Agora então a gente vai reorganizar essa equação para ficar P1 menos P2 igual a gente estava trabalhando na equação de Bernoulli, né? Apagando aqui, a gente coloca aqui P1 menos P2. Agora, nos valores de peso específico do ar, aqui estava somando, né? Só que como a gente passou para o outro lado da igualdade, isso aqui vai ficar negativo, né? O peso específico da água, que é o fluido manométrico, vezes a altura. Como a do ar estava subindo e era negativa, agora virou positiva. Peso específico do ar, vezes a minha altura 2. Assim vai ficar. A gente tem então que P1 menos P2 será igual então a ordem de 10 a quarta Newton por metro cúbico, vezes a minha altura. A minha altura é de 7 centímetros. Convertendo para metros, a gente tem que isso daqui é 0,07 metros. Vezes peso específico do ar é 12 Newton por metro cúbico, vezes a minha altura 2, que é 7 também, né? Perdão, peraí. É isso aí. Vezes a minha altura 2, que é 0,07 também. A gente vai ter aqui, então, P1 menos P2.
Após fazer essa operação, vai dar uma pressão negativa. O meu valor de P1 menos P2 vai dar 699,16. Esse valor aqui é o resultado, né, de 10.000 vezes 0,07, que dá 700, menos esse valor, certo? Isso vai dar negativo. A gente corta metro cúbico aqui, 1 metro, dá newton por metro quadrado. Metro cúbico com metro daqui, também newton por metro quadrado. A gente tem que, a nossa unidade é Pascal. Uma coisa que eu esqueci de falar também, a gente achou o nosso valor de P1 menos P2, né? Voltando para a equação de Bernoulli, que tinha ficado assim, P1 menos P2 sobre P específico igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G, né? A gente achou o valor de P1 menos P2, certo? Depois a gente divide pelo peso específico. Quer ver? Vou até fazer isso logo. 699,16 sobre 10 à quarta. Isso daqui então vai ser igual a 58,26, né? Então esse é o nosso valor na equação de Bernoulli. Com isso então a gente já achou a diferença de pressão, né? Agora a gente vai trabalhar no segundo lado da igualdade, né? Que é aquele V2 ao quadrado menos V1 dividido por 2G. Então vamos lá. Menos V1 ao quadrado sobre 2G. Para descobrir as nossas velocidades, a gente vai utilizar o princípio da continuidade, né? O que a continuidade quer dizer? Que o produto da área 1 vezes a velocidade de escoamento 1, ela deve ser igual ao produto da seção 2, né? Com isso, então, a gente pode perceber uma coisa. O nosso tubo ele é, de certa forma, proporcional. A gente pode ver que o diâmetro da seção larga ela é 4 vezes maior do que o diâmetro da seção mais fina. Ou seja, dá para a gente substituir isso no valor da área. Então vamos pegar aqui. Poxa, se a minha área vezes a velocidade, né, se as minhas vazões elas são iguais, consequentemente, a gente tem que... Espera aí, vou voltar essa parte de novo aqui, depois eu volto com ela. Vamos aqui botar a fórmula da continuidade, né, que diz que A1 vezes V1 é igual a 2 vezes V2. A gente vê uma proporcionalidade aqui, né, igual eu falei para vocês. O que a gente pode fazer? Como a gente já sabe que o nosso diâmetro 2 ele é proporcional ao diâmetro 1, a gente pode isolar o V2. Isolando o V2, então, a gente passa para cá, né, dividindo, e a gente tem que V2 será igual a A1 vezes V1 sobre A2, certo? Então aí, eu mostrei isso daqui só para dizer o próximo passo, mas a gente vai seguir trabalhando com essa fórmula inicial. Como a gente está trabalhando com um tubo, a gente tem que... A área do tubo, ela é o π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. A gente pode simplesmente fazer essa substituição. π vezes d1 ao quadrado sobre 4 vezes v1 será igual a π vezes d2 ao quadrado sobre 4 vezes v2, certo? A gente olha aqui na igualdade, a gente pode cortar o π dos dois lados, então a gente fica com d ao quadrado vezes v1, né, igual a d2 ao quadrado vezes v2. Agora vocês se lembram que eu tinha falado que a gente ia isolar o v2, né? Então vamos passar para cá, dividindo. Vamos passar o d2 para cá. Então a gente vai ficar com a fórmula do seguinte: d1 ao quadrado
sobre D2 ao quadrado vezes V1. Isso tudo aqui é igual a V2, certo? Isso daqui é a nossa equação da continuidade que mostra a proporcionalidade, certo? Assim, então, o que a gente vai ter? V2 não é isso aqui? A gente substitui na fórmula. O que a gente vai ter, então? D1 ao quadrado sobre D2 ao quadrado vezes V1 ao quadrado. Isso tudo será dividido por 2G, certo? Cadê? Então vamos lá. Vamos fazer esse cálculo aqui. A gente pode pegar o meu diâmetro 1, 10 centímetros, convertendo para metro, 0,1 ao quadrado, né? É 0,1 ao quadrado. Vamos pegar essa divisão, vamos esquecer esse 1 aqui por enquanto e esse 2G. Vamos trabalhar só nessa primeira divisão aqui. 0,1 ao quadrado por, ali é 2,5 centímetro. Vamos converter aqui, 0,025 ao quadrado. A gente tem aqui que vai dar, isso daqui vai dar 0,01 por 0,0062. Deixa eu só confirmar aqui se vai dar 62 mesmo. É isso aí, dá 0,0625. Então isso daqui vai dar 0, vou botar para cá. Isso aqui vai ser 0,01 por 0,0625, certo? A gente tem que isso daqui vezes V1 é igual a V2, igual está aqui, né? Então, finalizando a dedução, a gente tem que, se a gente fizer essa divisão, vai dar 16 V1 igual a V2. Ou seja, a gente tem que a velocidade no ponto 2, que é a velocidade, a gente tem que lembrar também do princípio que mostra que quando a pressão for menor, que é o caso daqui, né, porque a gente tem menos fluido, a nossa velocidade vai ser maior. Aqui a pressão vai ser maior e, consequentemente, a velocidade do fluido vai ser menor. Então a gente tem aqui que 16V1 igual a V2, ou seja, a velocidade no ponto 1 multiplicada 16 vezes é igual a velocidade no ponto 2, né? Que mostra, justamente, novamente falando, que a equação da continuidade quer mostrar que a mesma quantidade de vazão numa seção mais larga deve ser a mesma quantidade daqui. O que vai mudar somente é a velocidade, certo? Então a gente achou esse valor aqui. Vamos substituir na fórmula agora. Então isso daqui vai mostrar pra gente que 16... perdão, vou botar uma multiplicação aqui. Mas na verdade é uma subtração. 16 V1 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 20 vai ser igual, né, ao que a gente quer saber.